Bom dia, sétimo ano. Tudo bom com vocês? Ótimo. Na nossa última aula, eu corrigi o que tínhamos que ter sido corrigido e eu deixei para casa interpretação de texto, né, que foi da página 30 até a página 34. Então, vamos agora fazer essa interpretação de texto, corrigi-las. Lembrando, aula de língua portuguesa. Então, peguem o livro de vocês, abram na página 30, vocês verão que é um texto, página 30 e 31, ok? Vamos lá. Na página 30, tem uma perguntinha lá em cima. Assim como o cordel, o desafio também é um gênero da tradição popular, criado de improviso e divulgado por meio de oralidade. Ele consiste em uma disputa entre dois cantadores, acompanhados de seus instrumentos musicais. Em sua opinião, haverá um vencedor nesta disputa? Então, aqui é uma resposta pessoal, como diz, em sua opinião. Respondam. Página 32. Interpretação oral. As hipóteses que você levantou em relação ao desfecho do desafio se confirmaram? Comente com os colegas. É lógico que não tem como nós comentarmos, mas aqui uma resposta pessoal. 2. O que você achou desse desafio? Já ouviu ou presenciou outro desafio? E 3. Os contadores usam palavras e expressões para inibir o oponente, a fim de destacar e vencer o desafio. Em sua opinião, como o desafio pode ajudar no desenvolvimento da criatividade dos participantes? Então, assim, essa interpretação oral 1, 2 e 3 é resposta pessoal. Então, eu quero que vocês respondam no caderno, que quando estiver na época, né, que nós nos encontrarmos, eu estarei dando visto no caderno. Vamos para a interpretação escrita. 1. Os contadores desse desafio são Josué e Manuel. Qual deles nunca tinha sido confrontado por outro contador? Josué. B. Qual dos dois se mostrou mais confiante durante o desafio? Josué. Agora vai ter que me responder o porquê que ele ficou mais confiante, né, durante esse desafio. Porque ele citou diversos feitos por ele praticado. Então, assim, ficou mais fácil para ele, ok? 3. Josué não chama Manuel pelo nome. Qual é a palavra empregada por ele para se referir ao oponente? Serrador. Então, a nossa segunda opção, serrador. D. Quem é o vencedor do desafio? Josué. 2. O que está sendo disputado nesse desafio? Qual deles é o melhor poeta? Então, quem está sendo disputado? Qual deles seria o melhor poeta? 3. Além das falas dos desafiadores, é apresentado o verso abaixo. Serrador calou-se e Josué prosseguiu, triunfante. De quem é essa fala? Essa fala é do narrador. Qual é a função dessa fala no meio do texto? Para poder narrar, né, o fato de um contador se calar, fazendo o outro vencer. Então, é para poder mostrar a situação que estava ocorrendo no momento. 4. Releia mais 2 versos do desafio. Trecho A. Já fiz sol quente esfriar. B. Serrador, eu sou um tigre. A. Foi empregado pelo cantador, no verso A, um recurso para mostrar superioridade em relação ao outro. Qual é esse recurso?
o exagero, né? Quando fala já fiz sol quente esfriar, é um exagero. Considerando que faz parte das provocações do desafio, o que a utilização desse recurso sugere? Que Josué faz coisas impossíveis e não possíveis de imaginar, né? B. Qual é a figura de linguagem empregada no verso B? A metáfora, né? Já fiz sol quente esfriar. Metáfora, lembrando que metáfora não utiliza aquele conector como, ela é direta, né? Então é metáfora. Explica o desafio, explica o efeito de sentido desse emprego no texto, que está comparando, né? No texto B, o serrador com o tigre, sendo que essa comparação ela não é explícita, ela é implícita, tá? E coloca Josué como um oponente forte, ok? Não mostra claramente, mas sim é implícito. Por isso que é uma metáfora. 5. Observe o texto abaixo. Tinha a ciência da abelha. Que palavra pode substituir o termo destacado sem alterar o sentido? Conhecimento. 6. Conhecimento. 6. Desafio. Nesse desafio, muitas palavras foram registradas da forma como foram pronunciadas oralmente. Copie algumas dessas palavras. Então, nós temos no texto cantador, abrasador, cegueira, fósforo, serrador, pará. Então, são todas as palavras registradas oralmente. B. Qual é o efeito do uso dessas palavras no texto? Essas palavras, elas são do gênero totalmente oral. Então, quando eu passo para a grafia, né, quando eu escrevo, eu estou trazendo o mais próximo possível à realidade, né? Então, eu estou aproximando essa oralidade da grafia. 7. Outro recurso utilizado no desafio são as rimas. Sublinhe as rimas no desafio. Então, vamos lá. Vamos voltar ao texto, que aí eu mostro. Onde encontram-se as rimas? Eu tenho aqui o meu texto, onde encontram-se as rimas. Se eu observar, elas estão no segundo, no quarto e no sexto, quando eu rimo romano, humano e oceano. E isso acontece em todas as estrofes. Então, os versos segundo, quarto e sextos, eles rimam. Ok? Segundo, quarto e sexto. B. Em quais versos dessas rimas são empregadas? No segundo, no quarto e no verso. No segundo, no quarto e no sexto verso. Em todas as estrofes. Página 34. 8. Uma das características do gênero desafio é a quantidade de versos que compõem cada estrofe. Quantos versos compõem cada uma das estrofes desse texto? Esse texto é composto de 15 estrofes e cada estrofe com 6 versos cada. Então, tenho 15 e cada uma com 6 versos. 9. Assinale a alternativa que correspondem às características do gênero desafio. Narra em verso uma disputa oral entre desafiadores? Sim. Não apresenta rima em seus versos? Não. Cada cantador tem de encontrar uma resposta para os versos de desafio do seu oponente? Sim.
Apresenta rimas entre o segundo e o quarto. Perdão, gente. O segundo, o quarto e o sexto verso? Sim. O registro empregado é formal? Não. Então, eu só marcarei a primeira, a terceira e a quarta. 10. Os desafios apresentam a seguinte estrutura: apresentação do cantador, provocações que iniciam o desafio propriamente dito, perguntas e respostas, adivinhações, enigmas, contração de vantagens e habilidades entre contadores, e desfechos em que um contador é declarado vencedor. Quais estrofes do desafio lido correspondem a cada uma dessas partes? Então vamos lá. Eu vou falando, lendo o que eu quero e eu vou dizendo qual estrofe. Apresentação de cada contador. Então eu encontro na primeira e na segunda estrofe. Provocações que iniciam o desafio propriamente dito, da quarta até a 11ª. Perguntas e respostas, adivinhações, enigmas, contação de vantagens e habilidades entre os contadores. Também da quarta até a 11ª. Desfecho em que um contador é declarado vencedor, da 12ª até a 15ª. Nesse desafio foi utilizado o termo arrelia, palavra que pode receber diferentes sentidos dependendo da região onde é empregada. Por exemplo, no Nordeste brasileiro é utilizado como significado de multidão, enquanto em Minas Gerais é usado no sentido de barulhento. Converse com seus colegas e liste no caderno palavras e expressões marcantes em região onde moram. Então aqui é uma resposta pessoal. Na região onde você mora, perto da sua casa, como é, o que quer dizer arrelia, ok? Corrigimos da página 30 até 34 do nosso livro de língua portuguesa. Então deixo para trabalho de casa, vou deixar pouquinho só para, bem pouquinho mesmo, página 28 e 29. Na verdade, 28 é só leitura e 29, se eu não me engano, tem só 4 perguntinhas. E se eu não me engano também, vou olhar aqui de novo, são todas respostas que eu quero que vocês pensem e respondam lindamente. Que quando nós estivermos na nossa aula ao vivo, eu irei perguntar, ok? Um beijo, um bom estudo. Qualquer dúvida, por favor, me envie.